Bitkom TV presente na reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. E você acompanha agora a nossa matéria especial sobre o tema Internet das Coisas, ligando o mundo real ao mundo digital. A palestra com a reportagem na sequência, Marcelo Repeto, que é diretor da Regional Sul da Claro. Confira aqui na Bitkom TV. Muita coisa acontecendo do ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico em serviços. Mas o que a gente conversou muito hoje aqui, eu gostaria de enfatizar que principalmente a cultura empresarial, a gente tem que estar muito atento a essa transformação que a gente tem no jeito de trabalhar, no jeito de organizar a nossa infraestrutura interna, não só do ponto de vista de recursos físicos, mas como também de pessoas, modelo de gestão. Como eu já tinha conversado com todos aqui, a gente já tem uma rede 4.5G, no qual tu já pode ter aplicações de internet das coisas, né? Tu já tem hoje a condição em cima de tecnologias como o Narrowband, que faz com que tu tenha uma ampliação da tua cobertura, tua mancha de cobertura até 40 quilômetros de uma equidistantes em uma antena, hoje quase 6, 7 vezes mais que uma antena tradicional, para trafegar dados de máquina. Então hoje tu já tem a possibilidade de fazer isso, casos como civicultura, casos como o agronegócio, a inteligência do ponto de vista de máquinas trabalhando sozinho, sensoriamento de solo, rastreamento de carga, tudo isso hoje funciona sem intervenção humana. Tu carrega essa informação para a nuvem, lá tu faz o que a gente chama de análise de data lake, que é de avaliar essas informações que a máquina de trás te transformar em dado para tomada de decisão dentro de um dashboard com pouquíssima intervenção humana. Hoje tu já tem essa tecnologia funcionando do ponto de vista de algumas aplicações que exigem, por exemplo, alto nível de complexidade e baixa latência, que faz a latência que a gente faz de resposta rápida em relação a acessar o terminal e a resposta da antena. Isso ainda passa por uma evolução para aplicações como telemedicina, carro autônomo, que precisa sim uma evolução para o maior, para o 5G, aí de fato, que a gente tem leilão já no ano que vem da Anatel, para que tu possa de fato trazer soluções de alto nível de precisão. Mas as soluções machine to machine, soluções de agro, tu já trafega em cima de dados, de antenas de dados 4.5G, com solução CAT-M, que tu tem uma amplitude de rede muito boa para dados mais pesados, mas com um pouco mais encurtado, com um pouquinho mais de consumo de energia. Por exemplo, carro conectado, não carro autônomo, carro conectado, a gente fez um projeto com a GM agora, onde a gente tem o Wi-Fi 15 vezes maior a potência do sinal dentro do carro, podendo ficar até 7 pessoas, dispositivos plugados. O carro é uma antena, porque ele vai fazendo conexão com cada antena que ele vai seguindo, dando um alto nível de sinal interno, porque a solução que ela faz com que tu otimize melhor a rede 4.5G, tu faz como o teu carro fosse um dispositivo de Wi-Fi. Isso já está acontecendo, a gente tem uma perspectiva de muitas soluções já entrando no primeiro semestre. A Embratel, aqui eu estou com o meu colega Juliano Griminski aqui para falar, agora a gente vai no UX agora à tarde, falar sobre iniciativas que a gente tem com as startups. Mas se eu tivesse que deixar um recado, um desejo, uma dica, a gente tem que investir principalmente em abrir a nossa organização para conhecer com as startups, porque tecnologia se compra, tecnologia é iniciativa privada, algumas vezes muito com apoio do poder público, a gente consegue trazer. Mas modelo de gestão, disrupção, a desmaterialização das coisas, o ambiente colaborativo, ainda precisa que as nossas pequenas, médias e até grandes empresas dêem um salto em gestão, e para isso eu acho que conhecimento, o meio privado e também o meio acadêmico tem que prover, tem que fomentar, e a gente fazer esse Brasil dar um salto que a gente tem condição ímpar, um país dessa pujança, dessa grandeza. Acho que tecnologia junto com conhecimento a gente pode dar esse próximo passo aqui do ponto de vista de produtividade, lucratividade e também de conhecimento do nosso país. Sim, eu acrescentaria um pouco legislação aí, porque a gente tem, e aí o exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre foi uma parceira nossa na desburocratização da lei municipal, que fez com que a gente conseguisse aumentar os nossos investimentos. A gente saiu aí no ranking de cidade amiga da internet das últimas posições para as primeiras, inclusive o prefeito da cidade foi condecorado lá no Sinditele Brasil, porque não existe comunicação sem antena.
E a gente tem uma lei federal que, por vezes, ela é sobreposta por uma lei municipal que fala do plano diretor urbanístico. Então, essas coisas, às vezes, conflitam e tu necessita de antena para o 5G. A gente precisa um nível de... Nós estamos falando de 8 bilhões de coisas conectadas, não só homem-máquina, mas máquina-máquina. Então, assim, do ponto de vista de legislação, acho que é um entrave importante porque ele não é tão rápido quanto do ponto de vista de infra, porque infraestrutura, com investimento, com os acionistas, a iniciativa privada se unindo e até a iniciativa pública viabilizando a parceria do ponto de vista de infra, tu consegue andar com investimento, com CAPEX, com OPEX. Mas quando a gente fala de legislação, seja ela documental, seja ela ambiental, seja ela urbanística, esse tipo de conversa público-privada ela tem que evoluir ainda bastante no Brasil, já demos largos passos com certeza. E ainda tem uma questão também fiscal. Por exemplo, a internet das coisas ela tem a mesma tributação que uma ligação de celular, que é um imposto, ICMS bastante expressivo, muito em linha com o que o Brasil pratica, porém o ticket médio, né, o valor de uma solução de internet das coisas, que é um chipset, que trafega uma informação muito pequenininha de uma máquina conversando com outra, isso a gente cobra do consumidor final centavos de dólar. E a tributação ela é igual a uma chamada ou um pacote de dados. Isso inviabiliza um pouco, porque a escala que a gente precisa de internet das coisas é muito grande. Se a gente não tiver uma entrada no Brasil junto com o governo, a Anatel, com que faça que a gente dê escala à banda larga, e a tributação ela é um impeditivo, essa iniciativa público-privada e o governo federal nos ajudando, a gente sabe que o Brasil precisa expandir. O Brasil tem muita condição de empreendedorismo, de força de trabalho, e aí eu vou para o último ponto, a nossa educação. A gente tem no médio empresário uma oportunidade muito grande de levar soluções. Por vezes, isso implica algum custo, algum investimento do ponto de vista de levar para dentro da empresa conhecimento, consultorias ou algum tipo de parceria com o meio acadêmico. O que importa é que tu pode ter infraestrutura, tu pode ter tudo montado, mas sem o capital humano que faça com que seja desenvolvido produtos e serviços e que leve um belo atendimento ao cliente final, a gente vai ficar com essa tecnologia parada. A gente tem muita questão da robotização, mas isso precisa ser desenvolvido. Isso precisa ser entendido na média empresa. Como eu tiro o melhor proveito disso? E para isso a gente precisa sim fazer com que essa virada de chave organizacional da média liderança e da alta administração, seja do negócio, do porte que for, a gente precisa que a cabeça do grande líder, a cabeça dos gestores, esteja aberta para essa mudança do jeito de desenvolver produto, do jeito de interagir com o cliente, do jeito de prestar serviço, que tem a tecnologia como meio, mas não como fim. Tu tem 3 plataformas de 5G, digamos assim. Tu tem a ampliação da banda larga móvel, que isso tu já consegue já de arranque no 5G, tu consegue fazer com que tu tenha mais robustez de até 1 giga de transmissão de dado pelo celular, que são quantidades de dados e velocidades que tu consegue mais na rede fixa, então tu consegue levar muito mais informação e aplicação no celular, mas ele te exige menor latência. Aquilo que eu comentei aqui com vocês, a grande diferença do 5G, o que vai transformar a conectividade é quantidade de trafegar dados, a quantidade de dados na rede, mas principalmente a latência, que é o tempo de resposta entre o celular e a antena. O tempo de comunicação entre as coisas. Tu não pode ter esse delay quando tu está falando de healthcare, de telemedicina, de carro autônomo, de uma máquina de alta precisão, que tu pode perder altíssima produtividade entre um comando e uma execução, pode ser letal em qualquer tipo de atividade que a internet das coisas vai estar suportada pelo 5G. Esse protocolo ainda está sendo discutido muito com a Anatel. Esse a gente tem o leilão das frequências, porque isso tem uma frequência especial ainda para te usar. Tu ainda tem uma frequência diferente, no qual depois da compra da frequência, tu tem uma quantidade de antenas, e como ela é mais... Na verdade a frequência ela é mais alta, mas a gente tem que ter ela mais próxima da Terra, então tu vai ter antena em marquise de prédio, tu vai ter antena em janela, elas são dispositivos menores, tem que fazer uma grande cadeia, uma grande teia interna. O 5G é vital para tudo que for em larga escala.
Hoje o 4.5G com soluções de KTM e Narrowband, tu já aplica a internet das coisas, mas as soluções mais sofisticadas, que depende de uma latência de 5 milissegundos, 3 milissegundos, isso ainda é um próximo capítulo. A gente fez o primeiro teste junto com a Ericsson, no show do Led Zeppelin, lá no Allianz Parque, o Lucas Lima, né, estava dentro do nosso prédio, a gente fez uma transmissão ao vivo, em holograma dele no palco. Isso exige capacidade, imagina, tu fazer um holograma de uma pessoa ao vivo, sem ter delay, sem aquilo tremer, sem aquilo, tu precisa de muita velocidade de dados, ou seja, tu não pode ter nenhum tipo de delay entre a filmagem e a transmissão, e também muita capacidade para levar todo aquele som, imagem em alta definição e tu projetar num palco. Nós estamos falando de soluções de fazer uma chamada com holograma. Esse tipo de coisa já está muito avançado nos Estados Unidos e na China. Aqui a gente já tem soluções de internet das coisas funcionando em cima do 4.5, e a nossa rede, como a gente tem o que eu comentei, todas as frequências de 4G, 1800, 2600, os 700, a gente já tem na nossa rede um software chamado Quan, que faz a compactação de dados. E a gente é a única operadora que até então tem na maioria de sua rede, sei que já teve evolução em outras operadoras, mas na grande maioria da sua rede, o MIMO, que é o Multiple Input, Multiple Output, que é a quantidade de emissão e recepção que o celular tem com a antena. Essas 4 características de hardware, software e frequência nos deixam com uma rede mais pronta para receber o 5G. Então, talvez eu não te precise data, mas talvez eu te diga quem vai ser o primeiro em escala no país, e eu acredito que a Claro está bem endereçada nesse sentido. Muita tecnologia chegando, principalmente agora, a gente já falando um pouquinho de varejo, né? O final do ano a gente está preparando muito fortemente as ofertas de Black Friday e Natal. A gente entende que pode trazer para o consumidor o que tem melhor em tecnologia e em smartphone. Como eu falei para vocês, a rede 4.5G ela já é muito poderosa. O que a gente está fazendo, que eu acredito que é um grande diferencial? Conteúdo. Hoje nós somos a empresa que compõe os produtos da residencial, da casa, que era o antigo portfólio da NET. A Claro ela passa a ser maior e mais completa, os produtos da NET passam para dentro do guarda-chuva da Claro. Então hoje tu tem no celular uma quantidade de dados, e tem dados livres para ver o teu filme do Now, as suas principais séries, o teu YouTube, o Netflix, tu vê na palma da tua mão, sem delay, com alto nível de transmissão, sem descontar do teu pacote de dados. E pensando em inovação e serviço, todos os nossos produtos, desde o primeiro produto pós-pago de entrada, tu fala em 18 países livre. Então tu pega um smartphone, onde tu tem alta velocidade de dados, onde tu tem chamada ilimitada, tu tem as principais redes sociais livres, que não consomem o teu pacote. Tu ganha o que a gente chama de Extra Play, que é para consumir YouTube, Netflix, o Now, Claro Vídeo, que é uma outra loja de streaming que nós temos. E ainda por cima falar em 18 países sem debitado a tua conta, eu entendo que em relação tecnologia, custo e benefício, a gente está bem endereçado. E aí, gostou da entrevista? Gostou aqui da cobertura da reunião almoço da SIC? Então deixa seu like, comenta e também compartilha. Essa é a Bitcom TV, a TV que passa no seu smartphone.